testando. Teste, um, dois, três, testando. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para mim. Olá, tudo bom? Eu sou o Adilson. Esse é meu primeiro vídeo no canal e acho que nada melhor do que começar esse canal com um primeiro vídeo falando justamente sobre começar. Eu não sou um especialista, eu não sou um youtuber já bem estabelecido, eu não sou psicólogo nem nada. E justamente por isso, esse vídeo não é um vídeo sobre ser especialista. Ele é um vídeo sobre a minha coragem transformada em um vídeo. Esse é um vídeo sobre apertar o gravar, sobre o publicar pela primeira vez. Mas mais que isso, é um vídeo sobre a vida. Como assim, né? Esse vídeo é um vídeo que ele vai servir ou deveria servir para qualquer coisa que você queira começar, mas não tem coragem. O tema principal aqui é sobre a coragem de começar, mesmo sem a certeza de que vai dar certo. Se você se identificar com isso aqui, continua, que eu acho que vai ser um papo legal. Já tem algum tempo que eu tenho vontade de criar conteúdo ou de sentar aqui e falar sobre temas, sobre expor um pouco a minha opinião a respeito de algumas coisas, sobre trazer alguns aprendizados, sobre discutir coisas no dia a dia, mas me faltava muito a coragem, honestamente. Existe uma coisa chamada o mito da falta de conteúdo, e eu achava muito que eu tinha esse problema, que eu tinha essa questão. A primeira barreira é a do conteúdo e da experiência, né? A gente tende a pensar, ou pode tender a pensar. Eu não sou especialista, eu não sou totalmente experiente em nada, não sou um faixa preta, digamos assim. Então, o que que eu vou trazer, né? Qual é o tipo de conteúdo que eu vou gerar, sobre o que eu vou falar? Nós vivemos atualmente num mundo tão padronizado, a gente vive atualmente num mundo tão padronizado, as pessoas são tão iguais, os assuntos são tão os mesmos, que qualquer princípio individual, qualquer voz autêntica, ela tende a ser valorizada. Então não tem problema, digamos, você ser mais uma pessoa gerando conteúdo igual. Se você conseguir imprimir a sua voz e conseguir trazer as suas experiências, você vai ser valorizado. O que tem faltado, o que eu, pelo menos, tenho sentido falta, é uma perspectiva única em relação a temas diversos na vida. A sua experiência de vida é o seu maior conteúdo. Então, por que não começar com o que você já sabe hoje em dia? Uma outra possível barreira para começar, além desse mito da falta de conteúdo, é o mito da falta de estrutura. Nesse momento, eu estou fazendo essa gravação com o meu celular pessoal, com um ring light aqui que eu paguei, eu nem lembro quanto foi, mas é um ring light muito ruinzinho, que eu comprei para jogar Magic uma época enfim, né, eu usava o meu celular como uma espécie de webcam, e aí o ring light ele ajudava a iluminar a mesa, assim. E eu quase joguei isso fora, ainda bem que eu não joguei. Eu sou um pouco acumulador. Isso acabou me ajudando também, porque agora eu tenho alguma iluminação, um kit de iluminação para usar. Mas também, se eu acendesse a luz aqui, ficaria uma luz amarela, não muito bonita, mas isso não seria um limitante para começar. Eu poderia começar mesmo assim. E eu percebo várias coisas na vida que eu já comecei, e eu tenho muito esse perfil de querer começar algo já com o melhor equipamento possível, ou os melhores itens ali para conseguir começar a praticar. Mas o belo da vida, eu acho que é justamente a gente conseguir progredir naquilo que a gente está, naquela atividade que a gente está se propondo a fazer. Durante a pandemia, por exemplo, e eu imagino que várias outras pessoas durante a pandemia fizeram isso, que foi montar um kit Xeon, que era um conjuntinho de placa e processador de servidor que a gente comprava da China para conseguir montar um PC mais barato. Em uma época em que o hardware estava super caro, e foi um PC que eu montei assim muito rápido, muito barato, com uma placa de vídeo bem baratinha também. E aos poucos eu fui progredindo. Mesma coisa a minha câmera, que eu gosto de utilizar para fotografia. Eu comecei com uma câmera bem simples, aos poucos eu fui progredindo, aos poucos eu fui adquirindo novas lentes, fui melhorando o equipamento. E a minha reflexão ela vem muito nessa linha, né, de que é possível a gente começar de uma maneira mais básica, começar de uma maneira mais
simples, digamos, e aos poucos a gente ia evoluindo. É necessário primeiro entender se aquilo que eu estou fazendo, ou se aquilo que eu estou me propondo a fazer, vai trazer de fato para mim algo positivo, alguma experiência, algum retorno financeiro e etc. Por isso que eu acredito que não vale a pena a gente começar com um investimento muito alto em algo sem antes começar. E, e aí muitas vezes isso acontece também, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo investimento alto e não conseguindo seguir com a atividade ou com o propósito que a pessoa se coloca. Ela só adquire, ela só compra, ela só gasta o tempo dela. Mas o mais importante, que é o começar, que é o fazer simples e fazer bem feito, essas pessoas não fazem. O mais importante você precisa definir sobre a atividade que você está começando, quais são os objetivos que você tem com ela. E não precisa ser algo muito rebuscado, um objetivo muito o mais importante de quando você está começando algo é tentar entender qual é o seu objetivo. Qual é o objetivo do Adilson com esse canal? Eu acho que eu tenho algumas coisas legais para compartilhar, e se isso de alguma forma me fizer crescer, e se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa com os ensinamentos, com as experiências que eu tenho de vida, eu acho que já está valendo a pena. Mas o meu objetivo maior, o meu grande objetivo com esse canal é conseguir criar uma comunidade, conseguir me comunicar com pessoas e, obviamente, conseguir monetizar esse conteúdo que eu estou criando, né? Ser uma segunda fonte de renda para mim, uma terceira fonte de renda, por exemplo. Mas aí vem um ponto, coisas que eu aprendi na minha carreira, né? Além desse canal que eu estou começando, eu também tenho um trabalho fixo, normal, CLT, das 9 às 19 horas da noite. E algumas das coisas que eu aprendi é que quando a gente escreve um objetivo, o objetivo ele tem que ser individual. E o que que eu quero dizer com individual? O seu objetivo ele só tem que depender de você. Ele não pode depender de circunstâncias ou de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas que eu já liderei ou que eu trabalhei junto, muitas vezes, no momento em que a gente está escrevendo os objetivos anuais, a pessoa traz para mim que quer ser promovida no final do ano. E aí eu converso muito sobre a diferença de eu quero ser promovido no final do ano e eu quero estar pronto para ser promovido no final do ano. Consegue perceber qual é a diferença disso? O ser promovido depende de que exista a posição, e depende do momento financeiro da companhia, da companhia ou do lugar em que você esteja trabalhando, seja num pequeno escritório, num comércio ou numa grande corporação. Depende da concorrência. E o que que eu quero dizer com concorrência? Talvez você esteja preparado, talvez você esteja capacitado, mas pode ser que exista uma pessoa que está mais capacitada que você. E aí, olha bem a diferença do meu objetivo é ser promovido com o meu objetivo é estar pronto para ser promovido. Porque quais são os pontos que você vai colocar dentro desse objetivo para você trabalhar? Quais são os aprendizados que eu preciso ter? Quem são as pessoas-chave que vão me apoiar com isso? Ou seja, qual é o networking que eu preciso fazer para conseguir almejar essa, essa promoção? Como é o relacionamento com o seu líder direto? E o que o seu líder espera de você dentro dessa posição? Quais são as atividades que ele espera que você consiga entregar nessa nova posição? Ou seja, tudo isso depende de você e do seu líder estar pronto. Isso quer dizer que você vai ser promovido no final do ano? Não. Quando você entende o que pode controlar, você entende a escala factível do seu projeto. Pensa numa pessoa que ela quer ter, o objetivo dela é ter uma grande rede de academias. Olha o tamanho da escala de ter uma grande cadeia de academias com instalações em várias cidades, e olha a diferença de repente você começar atuando como um personal trainer e ganhando clientes e com o tempo conseguir ter a estrutura para criar o seu primeiro estúdio ou sua primeira academia e com isso você ir crescendo. Pense em grandes varejistas, a maioria não começou já com uma cadeia enorme, a maioria esmagadora começou com uma pequena loja, provavelmente no centro de alguma cidade, e a partir de um bom modelo de gestão e de vendas, essas pessoas conseguiram abrir novas unidades e, de repente, criar grandes cadeias de varejo pelo mundo. Mas
tudo parte do primeiro passo, tudo parte do começar e de começar pequeno. E aí vem mais um ponto que eu gostaria de trazer nesse vídeo, que é sobre o processo iterativo. Ou seja, é o processo de você iniciar, de você tentar, de você errar e de você corrigir a rota, de você fazer ajustes na sua rota. O caminho, ele não é uma linha reta, ele é um ciclo de testes. Você parte de uma premissa, desconstrói essa premissa e reconstrói ela a partir de dados, a partir de tentativa e erro. Durante a gravação desse vídeo, inclusive, isso aconteceu comigo. Eu deixei o meu ambiente aqui todo preparado, coloquei um gimbal para ser suporte para o celular, ajustei o fone de ouvido, comecei a gravação e eu comecei a travar muito, porque o roteiro estava muito mal escrito. E sim, eu estou usando um roteiro para fazer esse vídeo. Eu tenho um roteiro exatamente atrás da câmera do celular, em que eu vou lendo, vou anotando alguns pontos para poder ter uma linha narrativa dentro do vídeo. Mas até eu conseguir chegar no roteiro que finalmente foi utilizado nesse vídeo, eu errei algumas vezes. Na minha primeira tentativa, eu saí com um roteiro bem mais ou menos, e eu perdi quase tudo o que eu tinha gravado, porque eu não chequei o armazenamento do celular. E de repente eu falei e falei e falei, e eu não estava gravando. Em tão pouco tempo, eu aprendi que a gente precisa estruturar melhor o roteiro, rever o armazenamento, ajustar a iluminação. Até um dia atrás, eu não teria ideia dessas coisas. Isso é um conhecimento prático que só o começo imperfeito pode te dar. Inclusive, uma das minhas chamadas para começar esse canal e para gravar esse vídeo foi uma imagem que eu recebi do Leon, se eu não me engano, é do Coisa de Nerd, República Nerd, o Leon, que ele e a Nilce. E nessa imagem tinha uma frase do Leon falando sobre a coragem de ser ruim, onde ele disse que o começo dele foi ruim, o que ele quis dizer, né, o que eu interpretei pelo menos, que no começo do canal dele o conteúdo era ruim, a forma em que ele gravava, a forma em que ele trazia as coisas eram ruim, mas essa coragem de ter começado e de começar ruim é o que fez ele aprender e foi o que fez ele ir melhorando como criador de conteúdo. E, mais uma vez, isso não serve só para criação de conteúdo, isso serve para todas as esferas da nossa vida, para tudo aquilo que falta coragem para a gente começar. Por exemplo, a minha atividade física atual é o CrossFit. O CrossFit, ele, para mim, é uma das melhores formas de você conseguir entender como que funciona o processo de melhoria contínua, como que funciona esse processo iterativo. Existem movimentos ginásticos, como o pull-up, em que quando eu comecei, eu não conseguia fazer, eu tinha que fazer pulando, eu segurava a barra e dava saltinhos assim para conseguir fazer. Hoje eu faço butterfly, que é um movimento um pouco mais complexo, mais cíclico, mas foram 2 anos para conseguir chegar até aqui, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha. E aí vem mais um dos pontos que eu acho que são importantes nesse vídeo, né? O mito da vergonha ou a batalha contra a vergonha, que muitas vezes a gente não começa pensando em como as pessoas vão receber ou como as pessoas vão enxergar aquilo que a gente está fazendo, né? Esse medo desaparece quando a sua intenção de ajudar, ou de ser melhor, ou de começar algo, ela se torna maior que a sua vaidade. A vergonha, ela é temporária. O valor do seu começo, ele é eterno. E, por último, mas não menos importante, prepare-se. O apoio, ele não virá de onde você espera. Os seus amigos são as pessoas que menos vão assistir o seu conteúdo. Os seus amigos são as pessoas que menos vão comprar no comércio que você vai abrir. Os seus familiares não são as pessoas que vão utilizar do serviço que você está construindo. Não dependa da validação dos mais próximos. No meu caso, a pessoa que mais me incentivou nesse começo do CrossFit, por exemplo, naquele momento, foi uma pessoa totalmente desconhecida e anônima para mim, que foi o meu coach. O apoio vem de quem está no jogo com você. Hoje em dia nós somos bons amigos, né? A gente tem um bom convívio. Ele se tornou um amigo pessoal além do boxe, além do CrossFit. Mas no começo, a pessoa que mais me incentivou, mais uma vez, não era um amigo, não era um familiar, era uma pessoa anônima para mim. Nós podemos controlar o que nós sentimos. Eu posso controlar como eu sinto e como eu vou reagir, mas eu não posso controlar o que os outros vão pensar de mim. Eu não posso controlar como os outros irão reagir. Eu quero muito, de verdade, que esse canal dê certo. E aí, sobre o que eu estava falando dos objetivos, né?
eu não posso depender de esse vídeo viralizar. Eu duvido muito que isso vai acontecer, justamente por conta do que eu falei, do que eu trouxe aqui sobre o processo iterativo. Eu preciso entender sobre edição, eu não sei, eu não tenho ideia de como editar, eu preciso melhorar iluminação, eu preciso entender o algoritmo, eu preciso entender quais são as tendências, eu preciso entender o que o meu futuro público vai querer desse canal e vai querer de mim. E tudo isso, como eu falei anteriormente, é um processo iterativo. Até para eu entender o que eu quero fazer e o que eu quero trazer aqui, e o que eu quero fazer e o que eu quero trazer para esse canal, eu dependo de você. Então me ajuda, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva, por favor, porque isso ajuda a posicionar melhor esse vídeo. E comenta aqui embaixo, o que você quer começar, mas ainda não teve a coragem de começar. Faz o seguinte, ó, nos comentários aqui, escreve qual é o seu medo. O que está te bloqueando agora? Por que você ainda não começou? Bom, vou ficando por aqui. Eu não tenho ideia do tamanho desse vídeo, não tenho ideia ainda de como vai ficar a edição, não tenho ideia de como eu vou construir isso aqui, mas espero que você tenha gostado. Como eu já pedi anteriormente, curta esse vídeo, se inscreva e é isso. Vamos. Espero que esse seja um bom espaço aí para a gente conseguir trocar uma ideia e conseguir compartilhar um pouco de conhecimento. Muito obrigado, abraço. Tchau, tchau.